é a que ajuda a gente a entender um todo desse livro. O texto nos diz assim, no versículo 19 até o versículo 24. Lembra-te da minha aflição e do meu andar errante, do absinto e da amargura. Minha alma continuamente se lembra disso e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Oremos. Senhor, a tua palavra foi lida e nós esperamos que pela iluminação do Espírito ela seja aplicada e explicada dentro do nosso contexto. Que nós sejamos profundamente transformados e impactados com o poder da tua palavra. Essa palavra que é tão viva e eficaz há milhares de anos, que sustenta e que alimenta o teu povo. Nós não precisamos de nenhum outro tipo de conteúdo, Deus, para o alimento espiritual que não a tua palavra. Por isso nós pedimos, usa esse alimento único e suficiente para abastecer o teu povo, para que nós possamos começar a nossa semana cheios da tua presença, cheios do teu Espírito e alimentados com a boa e poderosa palavra do Senhor. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Bom, primeira coisa sobre esse texto que você precisa entender é o contexto dele. Se eu pegar esse texto para você e te explicar sem o contexto, vai ficar mais perdido que segue em tiroteio, porque realmente a explicação desse texto depende do seu contexto. Lamentações é um livro escrito numa realidade muito específica. Talvez você já tenha ouvido dizer que Lamentações é escrito por Jeremias, mas na verdade não há um consenso sobre isso. Algumas pessoas dizem, Lamentações de Jeremias, mas não é um caso aqui de você ter uma concordância exata. É provável, inclusive, que não tenha sido Jeremias que escreveu Lamentações. Mas há uma questão importante. O contexto de Lamentações é exatamente o mesmo contexto de Jeremias. E qual é esse contexto? É o contexto de sofrimento de Israel. Talvez o maior momento de sofrimento da história do povo de Israel. Para você talvez se situar um pouquinho, Israel é o povo de Deus no Antigo Testamento. É o povo em que Deus escolheu para fazer uma aliança e conduzir esse povo ao longo da sua história. Só que tem um grande problema aí. Israel é uma nação continuamente rebelde, obstinada. É o vulgo cabeça dura. Não se adequa aos parâmetros do seu Deus. Continuamente Israel se rebelava contra Deus, adorando falsos deuses, incluindo práticas religiosas contrárias à da Escritura dentro da sua realidade religiosa, se relacionava com outros povos, com outros deuses. Israel, portanto, era um povo que vira e mexe estava sendo chamado a atenção por Deus. Em determinado momento, Deus coloca um castigo sobre Israel, um castigo que nós chamamos de exílio. Israel é de alguma forma dominado por duas nações, a Assíria e a Babilônia, num momento terrível para Israel, onde o próprio povo sabia que tudo que estava vindo sobre eles por meio da Assíria e da Babilônia era fruto do seu pecado. Em outras palavras, o que Israel experimenta nesse contexto, aproximadamente 600 anos antes de Cristo, é o exílio babilônico e o exílio da Assíria como forma de juízo de Deus. O próprio Deus instiga as nações da Babilônia contra Israel para que Israel sofra o castigo, o juízo do seu pecado. E no livro de Lamentações, o que a gente tem são as lamentações do povo de Israel diante de uma terrível realidade. A cidade de Jerusalém foi destruída. E aqui é o grande ápice, o grande cume desse problema. Se Israel havia sido, de alguma forma, subjugada pela Babilônia, quando Jerusalém é destruída, aí Israel tem um grande problema, porque Jerusalém era o grande monumento de orgulho para Israel. Um israelita, ele se orgulhava em dizer que lá em Jerusalém habitava o seu Deus dentro do seu templo. E quando Jerusalém é destruída, e juntamente com Jerusalém o templo, toda a confiança, convicção, esperança e consistência religiosa de Israel é colocada ao chão. Então, o israelita daquele contexto olha para esse cenário e diz assim, deu ruim, Jerusalém caiu, a minha identidade como povo de Deus foi embora. É o grande choque para esse povo. Eu usei um exemplo de manhã aqui
E talvez para alguns dizer assim, imagina se Juiz de Fora tivesse sido destruída. Você falaria assim, bom, eu não ia achar ruim, eu ia para outra cidade melhor. Então não dá para comparar aqui o que nós sentimos com o Juiz de Fora com o que esse homem que escreve esse texto sente por Jerusalém. É algo muito maior do que a gente tem. Mesmo você que gosta da sua cidade, o que esse homem relata sobre a queda de Jerusalém é algo inimaginável, é a identidade de um povo sendo destruída. Então, quando você tem esse texto, você tem o relato de alguém que viu o sofrimento. Ele viu toda a sua identidade como povo de Deus sendo destruída naquele momento. E o livro de Lamentações é interessante. No primeiro capítulo, na primeira lamentação, quem faz ela é um narrador. É alguém narrando a destruição de Jerusalém. No segundo bloco, no segundo capítulo, é a própria cidade de Jerusalém sendo personificada no texto, dizendo assim, os meus filhos foram subjugados. É Jerusalém falando da sua própria destruição. Aqui nós temos alguém de Jerusalém contando o que viu. É uma pessoa dizendo o que viu diante do quadro de destruição. É por isso que no versículo 1 do capítulo 3, o texto começa, eu sou o homem que viu a aflição causada pela vara do furor de Deus. Ele acabou de ver o que Deus pode fazer para disciplinar, para corrigir o seu povo. E bom, como é que isso é relevante para nós? Nós não vamos ver Jerusalém sendo destruída, mas a percepção que nós temos é que o mundo está sendo consumido pela ira de Deus. Se você tem mais de 20 anos, e eu falei de manhã que grande parte de nós aqui tem, e eu acho que tem, todo mundo aqui tem mais de 20 anos, vai. Todo mundo tem mais de 20 anos. Mais de 30, será que dá? Vamos subir essa régua aí? Mais de 30? Todos têm mais... Não, Breno. Oxe, desculpa. Nem a Ana. Não, vocês ainda estão... Mas quem tem mais de 28, 27, 25, 24 anos, talvez vai conseguir entender um pouquinho de como é que as coisas hoje não estão como eram antigamente, e não é só uma questão de percepção. O mundo está muito mais pesado, está muito mais estranho. É interessante você pensar o alto nível de depressão, o alto nível de tristeza, de sofrimento interno que as pessoas sentem com tantas coisas acontecendo, de bom, tanta evolução, mas mesmo assim, como é difícil experimentar a bondade de Deus no mundo como o nosso. Fala a verdade, a sensação que dá é que as coisas estão muito ruins, muito pesadas. É como se as trevas do pecado e da própria realidade estivessem sobre tudo e sobre todos num cosmos como a gente vive. Isso é o efeito do pecado. E parece que as coisas têm se intensificado. Guerras, rumores de guerra, perdas, tristezas, doenças, enfermidades. Se você é um cristão sincero, você já se pegou pensando assim, nossa, eu tô doido para Jesus voltar, o negócio está muito ruim, está muito complicado. Eu não sei se talvez é um momento do nosso país, do nosso povo, mas realmente há algo estranho entre nós. O clima entre nós como pessoas tem ficado cada vez mais difícil. Pensa você aí, o quanto é mais gostoso ficar em casa sozinho hoje em dia do que era muito tempo atrás. Hoje em dia parece que a gente prefere a solidão porque é mais fácil de lidar com esse caos que está lá fora. É estranho pensar, por exemplo, que há muito tempo atrás as coisas não eram tão ruins assim. E não é só uma questão subjetiva minha, isso são dados constatados quando você pega o índice de depressão, de suicídio, de morte, por talvez alguém que desistiu da vida. Aí eu penso, olha, como é que a gente faz, por exemplo, para ver a bondade de Deus? Esse texto de Lamentações nos ajuda nisso. Pensa você que esse homem está diante de uma cidade inteira destruída, ele está olhando para o sofrimento e ele está pensando assim, Senhor, o que é isso? O que está acontecendo? Olha esse cenário, olha essa realidade. E a primeira questão que nós vemos aqui é justamente essa, o lamento diante da desesperança, a função do lamento. O lamento para o cristão tem uma função muito preciosa. Eu vi outro dia uma banda gospel que eu até gosto muito. Ela estava falando assim, ela estava fazendo uma reclamação de que as igrejas hoje não têm cantado músicas de celebração. E aquela crítica me fez pensar
o quanto esse irmão, talvez, ele com uma boa intenção, ele está desconexo do nosso contexto atual, porque não há nada a ser feito no nosso país como cristãos a não ser lamentar. É para lamentar o nosso cristianismo. É para lamentar a forma como a gente leva a vida cristã de maneira tão fria, tão indiferente, tão pesada. Não é para celebrar. Celebrar, a gente celebra quando a gente tem um avivamento de pessoas sendo convertidas, do evangelho avançando com poder, a nação sendo transformada. O que a gente vê é o evangelicalismo crescendo, mas a nossa fé cada vez mais fria, cada vez mais inoperante, a nossa fé cada vez mais domingueira e menos para fora da igreja. Então não é muito para celebrar, a gente está num tempo de lamento. Parece que as coisas realmente carecem de serem lamentadas, a gente tem que lamentar mesmo. É por isso que um texto como esse nos apresenta um primeiro ponto. E esse texto é uma moedinha de duas faces. Num primeiro momento ele apresenta o lamento e depois a bondade, mas o primeiro ponto é o lamento. O lamento é importante para nós. Tal como esse homem, nós temos visto a destruição, não de Jerusalém, mas do mundo. O mundo tem sido destruído. Eu não sei se você consegue entender em que nível que o mundo tem sido destruído. Mas basta você pensar em como a vida é difícil, a gente acabou de dizer. Então, o que nos resta é o lamento. E é por isso que, quando esse homem vai começar dizendo, lembra-te da minha aflição e do meu andar errante, a primeira coisa que ele mostra para a gente é que o lamento, ele atua como forma de oração. Eu não sei se a sua tradução está dessa forma, mas se não tiver, é porque é comum. Se eu não estou enganado, a NVI e a NTHL, elas transformam essa expressão aqui de maneira equivocada, porque em algumas traduções o texto diz, lembro-me da minha aflição, e não deveria ser. No texto original aqui, o que a gente tem é, lembra-te da minha aflição. É o que a gente chama de um imperativo, é uma convocação, ou entre aspas, uma ordem que o autor está dando para o próprio Deus. Ele está dizendo assim, Senhor, se lembre da minha aflição, se lembre do meu andar errante, do absinto e da amargura. O que esse autor está fazendo é levando a sua dor, o seu sofrimento até Deus. Ele apresenta essa realidade que ele está vendo diante dos seus olhos a quem Deus é. Aqui é como se ele estivesse dizendo, Senhor, se atenta para essas coisas que eu estou vendo. Você pode pensar, bom, mas Deus não é onisciente? É claro que Ele sabe, mas o lamento tem essa função de levar até Deus aquilo que tira a sua paz, aquilo que te deixa angustiado, aquilo que te faz contemplar o sofrimento. O cristão, ele deveria estar habituado a gastar tempo de oração com lamento, muito mais do que com petição. O lamento é uma forma de nós dizermos para Deus, Senhor, lembra do sofrimento que eu tenho passado. E a gente tem algumas formas de lamentar. Nesse caso aqui, o autor lamenta nem é pela sua própria situação apenas, mas pelo um todo. Ele vai dizer o seguinte, lembra-te da minha aflição e do meu andar, do absinto e da amargura, mas ele vai dizer num cenário de contemplação de Jerusalém, ou seja, ele entende a dor de perder Jerusalém e ele clama a Deus pedindo, Senhor, se atenta para isso. Ele usa duas metáforas aqui que ajudam a entender esse sentimento amargo, o absinto e a amargura. É lógico, eu não vou te perguntar se você já experimentou absinto, eu espero que não. É uma bebida extremamente alcoólica e amarga. E a ideia do absinto é que no Antigo Testamento, na realidade do Antigo Oriente Próximo, é que essa bebida extremamente alcoólica e amarga, ela era oferecida para pessoas à beira da morte, que já não aguentavam mais a dor do sofrimento de alguma enfermidade e tomavam o absinto, que é mais amargo do que a própria dor, para morrer em menos aflição. Aqui o ponto é que o salmista, ou melhor dizendo, o poeta, ele evoca esse sofrimento diante do seu lamento, mostrando para Deus o nível do amargor, do sofrimento que ele experimenta. Em outras palavras, quando alguém levanta um lamento diante de Deus, é necessário que se faça isso com detalhes. Você não vai lamentar diante de Deus só dando um voo panorâmico na sua dor. Esse homem aqui, ele investiga a profundidade do seu sofrimento. E tem uma coisa interessante, há algumas pessoas que preferem ignorar o sofrimento na vida.
E talvez a vida te fez alguém que não lida bem com o sofrimento. Quando vem alguma coisa que te faz sofrer, que te traz dor, você simplesmente ignora e passa como um trator por cima disso. Isso é bom em alguns momentos, mas tem um problema. O seu coração diante de Deus pode ficar endurecido. Alguém que não lamenta diante de Deus o seu sofrimento tem um grande risco de ter o coração endurecido por causa de tanta dor e tanta coisa que passou por cima. Uma casca emocional. O lamento diante de Deus é quando você investiga o seu sofrimento e apresenta a Deus em detalhes. É claro que existe uma grande diferença entre você fazer isso e fazer isso com os homens. E aqui vai uma grande crítica ao nosso tempo. E eu sei, talvez você ama essa área, talvez você é um psicólogo, uma psicóloga, um psiquiatra, uma psiquiatra, uma terapeuta, talvez você use dessas ferramentas e louvado seja Deus se você usa isso. É fruto da graça comum de Deus. Quando você chega em uma terapia e fala sobre a sua dor, o seu sofrimento, isso tem efeito terapêutico, isso tem função. Mas o grande problema é que a nossa sociedade acostumou a nossa mentalidade que lá é que é o lugar de depositar o lamento e não diante de Deus. E muitos cristãos, infelizmente, correm para a terapia, para o psicólogo, para o psiquiatra, para oferecer o lamento da vida, ao invés de correr para Deus primeiro. Eu não estou dizendo que você não deveria procurar ajuda psiquiátrica, ajuda psicológica. O que eu estou dizendo é que você não deveria desperdiçar o seu sofrimento, porque muitas vezes o seu sofrimento, a sua dor, a sua angústia, a sua aflição vai ser um grande ingrediente que você vai usar para uma oração de lamento diante de Deus. E as orações de lamento são as grandes orações que Deus usa para revelar a você essa doce e poderosa presença. São nas orações de lamento que o cristão tem as suas maiores experiências com Deus, regra geral. São nas orações de lamento que ao longo da história bíblica os grandes homens de Deus tiveram experiências poderosas com Ele. E aqui vai uma cutucada em você, crente de muito tempo. Talvez você pense assim, bom, eu não tenho tido tantas experiências com Deus. A minha grande questão é o quanto você usa o lamento como recurso para experimentar quem Deus é. O quanto você se chega diante de Deus abrindo o seu coração, mostrando o seu sofrimento, escancarando a sua angústia, escancarando a sua dor para Deus, dizendo, Senhor, lembra do meu sofrimento. Aqui é onde você revela a sua intimidade com Deus. É por isso que no versículo 20, quando o poeta continua a sua lamentação, ele vai mostrar que a lamentação não é usada só como forma de oração, mas ela é usada também como expressão de angústia. A lamentação, para o cristão e para o povo de Deus, ela funciona como uma forma de você expressar a sua angústia. Eu queria tentar explicar para você que o cristão e o povo de Deus ao longo da sua história, ele não é impedido de levantar lamentos diante de Deus. A murmuração é uma coisa, o lamento é outra. São coisas completamente diferentes. O lamento é quando você diz para Deus, Deus, eu não aguento mais. Eu estou no limite do meu sofrimento. A murmuração é outra coisa. A murmuração é quando você cobra a Deus algo para o seu bem-estar. É quando você diz assim, Senhor, isso aqui está ruim, eu quero algo melhor. Isso é murmuração. O lamento é quando você escancara o seu coração a Deus e mostra o seu sofrimento. Isso é lamento. Isso não é murmuração. Um grande exemplo de alguém que lamentou muito diante de Deus foi Jó. Jó perdeu tudo, família, bens, filhos, e ele não murmura, ele lamenta. Ele diz assim, Senhor, o que aconteceu? O que houve? Qual o problema? De onde vem tanta aflição? De onde vem tanto problema? Você, que talvez está acostumado com o sofrimento, deveria permitir o seu coração expressar essa angústia diante de Deus por meio do lamento. Você não é impedido por Deus, você não é sufocado, calado por Deus, o seu lamento tem voz diante de Deus. Talvez para as pessoas o seu lamento não é nem um pouco interessante, mas para Deus o seu lamento é precioso. Talvez para as pessoas o seu lamento é chato, é inconveniente, mas para Deus o seu lamento é precioso.
Talvez você não tenha paciência para lamentar com as pessoas, e não deveria ter mesmo. Lugar de lamento é com o Senhor. Lugar de lamentar é no quarto fechado com o seu Deus. Lá é o lugar de você colocar para fora as tristezas, as angústias do seu coração. E não pense você, cristão, que você está livre de sofrimento, porque qualquer cristão em qualquer fase da vida vai passar por sofrimento. Uma grande certeza que você deveria ter quando entregou a vida para Jesus é que se você quer viver a vida piedosamente, você vai passar por tribulações. Não existe cristão verdadeiro que não passe por sofrimento. Não existe. Se você é um cristão e não lamenta diante de Deus o seu sofrimento, você tem perdido oportunidades de fazer isso. O lamento é uma forma de você expressar sua angústia para Ele. Expresse, fale com Ele, abra o seu coração dizendo: Senhor, eu não aguento mais isso, isso tem pesado. Esse homem faz isso diante de Deus, ele reconhece a queda de Jerusalém e ele vai dizer assim: Senhor, lembra do meu andar errante, a cidade caiu, não tenho lugar de adoração, não tenho lugar com o teu povo, acabou a minha identidade como povo de Deus. O poeta aqui, ele faz referência ao capítulo 1, versículo 17, quando ele mesmo escreve que Jerusalém caiu e os habitantes andam sem rumo. Agora ele vai dizer que ele anda sem rumo no versículo 19, e é por isso que ele se lembra e se abate por causa disso. O lamento, ele mostra essa angústia para o poeta. E você e eu deveríamos continuamente pensar em como muitas vezes a nossa contemplação do sofrimento deveria gerar em nós algum tipo de abatimento. Eu não estou dizendo que você deveria se forçar a ser depressivo. Eu só queria te fazer pensar que numa sociedade como a nossa, num tempo como o nosso, onde você não tem tempo nem de pensar, você também não tem tempo de sofrer. Você enterra alguém hoje, amanhã você já tem que trabalhar. Você perde hoje, amanhã já tem que ganhar e recuperar isso. Você não tem tempo de sofrer e deveria ter tempo de sofrer. Há tempo para todas as coisas, inclusive para o lamento. A gente desenvolve uma vida no automático, numa batida muito frenética, sem condições de parar, fechar a porta e contemplar a miséria que a nossa vida está. Faz uma análise aí. A sua vida espiritual com Deus é digno de lamento ou de alegria? Quando você olha para a sua realidade espiritual pensando assim: eu sou um cristão que ora, que lê a Bíblia, que dedica a sua vida a Deus como deveria? Eu acho que seria muito bom que você pensasse: não sou. Ótimo, você tem motivos de lamento. Você tem motivos para sentar no seu quarto e dizer assim: Senhor, que miserável que eu sou. Eu lamento por quem eu sou, Senhor. É ali que você deveria rasgar o seu coração também. Isso aqui que eu fiz agora é para você que pensa que não tem motivo de lamento. Você tem sim. Todos nós temos. O lamento faz parte de uma vida em pecado, de uma vida caída, de uma vida com limitações. O grande chamado para você nessa noite é: lamente a sua vida, lamente o seu pecado, lamente a sua miséria, lamente a sua limitação, lamente diante de Deus. Mas aqui ele também mostra que o lamento é um ponto de virada. É interessante como é que na língua hebraica existe uma colocação exata dos pontos e como é que existe um movimento intencional do próprio poeta em construir um argumento. Ele vai mostrar que o lamento apresentado a Deus é uma oração, que esse lamento é uma expressão de angústia, mas é nesse lamento que ele está fazendo que existe um ponto de virada. Olha que coisa interessante, é no meio de um lamento que esse homem consegue pensar assim: bom, mas não dá para ficar aqui só lamentando, né? Eu tenho que trazer à memória alguma coisa boa da vida. É legal pensar que sem o lamento, esse homem talvez estaria perdido sem rumo ainda. Mas justamente porque ele parou para lamentar, que ele vai pensar: bom, eu quero trazer à memória uma coisa que me traz esperança, é um ponto de virada. O próprio lamento em si é uma forma que Deus usa para mudar a sua perspectiva das coisas. Eu talvez abriria aqui para testemunhos, mas não dá para fazer isso. Mas muitos cristãos
conseguem testemunhar isso, que na hora do lamento, na hora da angústia, na hora de dizer assim, Senhor, eu não aguento mais, foi nessa hora que essa pessoa experimentou um ponto de virada e disse assim, mas eu tenho um Deus que me sustenta, e isso virou a vida dela. É quando você vai para o lamento que você recebe renovo muitas vezes. O lamento é um momento onde Deus vira a sua chave, vira a sua vida. E talvez você vive uma vida muito apática na questão espiritual, na questão familiar, na questão profissional, na questão como um todo, por falta de lamento, por falta de angústia expressada diante de Deus como oração. Porque é nessa oração, é nesse lamento que você vai ter um ponto de virada na sua vida espiritual, na sua vida com o Senhor. O lamento, ele funciona quando você clama dizendo, Senhor, eu não aguento mais, trata essa causa, resolve isso, Senhor, isso tem tirado a minha paz, isso tem sido um espinho na minha cara, Senhor, me ajuda nisso. É nessa hora que talvez Deus te chama a um tipo de reflexão, aonde você vai falar como esse homem, quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. O lamento não é só lembrar do sofrimento, mas o lamento também é lembrar que existem coisas que podem trazer esperança para você. O lamento não consiste num tipo de autocomiseração, num tipo de depressão espiritual. O lamento é uma consciente movimentação que você faz para entender o seu sofrimento, encarar o seu sofrimento e achar algum tipo de movimentação de esperança para ele. O lamento não é onde o cristão se ajoelha e fica prostrado. O lamento é um movimento onde o cristão se ajoelha, fica prostrado e se levanta diante de Deus. A lamentação aqui é a ferramenta que o poeta está usando para pensar em quem Deus é. Se nós olharmos a história de Israel como um todo, todos os homens de Deus que lamentaram tiveram aquilo que traz esperança à sua vida. Veja o caso de Davi, por exemplo, quando muitas vezes lamentava ser perseguido por Saul e ele dizia em quem ele cria, e outros casos em que ele lamentava o seu próprio pecado e ele achava graça, perdão para o seu pecado. Pensa no caso de Abraão, por exemplo, quando muitas vezes a gente olha para a história de Abraão e é alguém que continuamente lidava com questões da sua idade, da promessa de Deus, e continuamente ele lamentava e Sara, sua mulher, o fazia da mesma forma. O povo de Deus sempre foi conduzido por lamentos. A lamentação é parte essencial da forma como Deus conduz a sua vida, da desesperança para a esperança. Tá aí uma boa resposta para você. Como é que você, desesperançoso, passa a ter esperança? Lamentando com Deus, apresentando lamento diante de Deus como oração, expressando sua angústia nesse lamento e nesse movimento, experimentando um ponto de virada para a sua vida. É legal imaginar aqui, pensa, olha o movimento que ele faz. Ele diz assim, Senhor, se lembra do meu sofrimento. Eu me lembro do meu sofrimento, mas agora eu quero lembrar do que me traz esperança. Ele faz um movimento na mente dele de, Senhor, olha esse sofrimento. Eu estou vendo ele e agora eu vou olhar para outra coisa. Ele não para no sofrimento ali, ele não fica focado ali no sofrimento. Ele faz uma movimentação na sua oração, no seu lamento, e é justamente aqui que o texto vai para a sua outra face, para a bondade de Deus. A melhor forma de talvez traduzir o que o poeta está dizendo é: quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança, 2 pontos. O que traz esperança para esse poeta é o que ele vai dizer logo em seguida. Alguns talvez podem pensar, o que esse poeta pensou que traz esperança para ele? É o que ele vai dizer agora em seguida. Ele não vai inventar a roda. A gente não ganha esperança inventando novas práticas aí. O que ele vai dizer aqui é a boa e velha promessa do caráter de Deus. Versículo 22 ao versículo 24. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Ou seja, o que a lamentação desse homem faz
é ele olhar para o sofrimento, apresentar o sofrimento para Deus e depois olhar para quem Deus é. Essa é a movimentação sadia de um lamento. Ele aqui agora apresenta a bondade de Deus diante da desesperança. Como é que isso se dá? Como é que a bondade de Deus é apresentada quando você não tem mais esperança na sua vida? Isso aqui se dá em muitas formas. Quando você olha para a sua família e não vê mais esperança nela, como é que a bondade de Deus atua? Quando você olha para o seu trabalho e não vê mais esperança nele, fala, meu Deus, isso aqui está muito ruim. Como é que a bondade de Deus se manifesta nisso? Quando você olha para você e pensa assim, Senhor, como é que isso aqui presta? A bondade de Deus se manifesta nisso também dessa forma. O primeiro ponto é que essa misericórdia, essa bondade, ela se manifesta em misericórdia. No texto aqui a gente perde algumas coisas por conta da nossa tradução. A nossa tradução nessa hora ela não é tão feliz assim. Aqui no slide eu tive um pequeno errinho ali, mas eu queria que na sua Bíblia você olhasse. No versículo 22 o texto diz assim, as misericórdias do Senhor, com letra maiúscula em todas as letras ali. Confere isso aí, faz um sinal, viu como é que é bom você trazer a Bíblia para a igreja? Tá aí todas as maiúsculas. Por que isso? Em regra geral, pessoal, a gente não traz isso para uma pregação, mas nesse caso aqui isso conta muito para o sentido do texto. No texto hebraico você tem ali duas formas de dizer o nome de Deus. Regra geral, o povo de Deus ao longo da sua história optava por se referir a Deus como Adonai. Adonai é a palavra em hebraico para Senhor. Se você fosse um trabalhador daquela época e tivesse um chefe, ele seria o seu Adonai. E regra geral, o povo de Israel se referia a Deus como Adonai, como Senhor. Só que lá em Êxodo capítulo 3, quando Moisés vai libertar o povo do Egito, Moisés vai perguntar assim, Deus, eles vão perguntar quem o Senhor está mandando. E o que eu vou dizer para eles? E Deus vai dizer assim, Moisés, você vai dizer assim, eu sou o que sou e enviou para você. A melhor tradução talvez seria eu serei o que serei. E a palavra que aparece ali, ela é resumida em um tetragrama. E esse tetragrama vira o nome do Senhor, que nós conhecemos hoje aqui como Yahvé, ou Javé, ou Jeová. Isso virou aí uma celeuma de coisas. Fato é que esse nome era impronunciável para o povo de Deus. O povo de Deus não pronunciava esse nome. Esse nome foi perdendo a pronúncia. E quando nós olhamos para a tradução não sabe qual é esse nome. Quando você vê lá Senhor com todas as letras maiúsculas, ali não está escrito Adonai. Ali está escrito Yahvé, o nome oculto, misterioso de Deus. E o povo de Deus só usava esse nome em casos muito específicos, muito específicos. Quando você lê a sua Bíblia e lê lá Senhor com todas as letras maiúsculas, é sinal de que ali está dizendo sobre uma questão específica do povo de Israel, o Redentor e não só o Criador. Israel só chamava Deus de Yahvé quando fazia referência à salvação que eles tiveram de Deus. O que isso mostra para nós? O lamento que esse homem está fazendo, ele só é curado quando ele olha para Deus dizendo assim, as misericórdias do meu Salvador. E aí vem uma outra questão, a melhor palavra também não seria misericórdia. Misericórdia é usada no versículo 23, mas não no versículo 22. No versículo 22, a melhor tradução seria o amor compassivo do Yahvé, ou de Yahvé. E por que o amor compassivo? Porque o que ele está em mente aqui é justamente a relação que ele tem com Deus como povo. Para você entender melhor essa situação. Israel batia a cabeça de errar com Deus e Deus sempre perdoava e amava Israel. Era um amor compassivo, é um amor pactual, um amor de aliança. E quando Israel é destruída, Jerusalém cai, esse homem está dizendo assim, o amor dele não acabou, porque o amor compassivo dele é a causa de nós não sermos destruídos. Em outras palavras, você não vai ser destruído pelo seu sofrimento porque você é parte do povo de Deus. Isso tem profundo vínculo. A gente não
a gente não preza pelos vínculos como Deus preza. Não tem como. Por mais que você e eu sejamos ótimos pais e mães, a gente não sabe o que é defender um filho como Deus defende o seu povo. Como Deus se atenta para o seu povo. É por isso que ele vai dizer aqui, as misericórdias do Senhor, o seu amor compassivo, o seu amor benevolente, são a causa de não sermos consumidos. Agora sim ele usa a palavra misericórdia que nós conhecemos, porque as suas misericórdias não têm fim. Porque a compaixão do Senhor não tem fim. Porque Deus se compadece do seu povo e não tem limites. Isso tudo aqui é uma expressão da bondade de Deus. Aí você vai me dizer assim, não, mas isso não é a graça e misericórdia? E aqui a definição de termos é importante. O cristão muitas vezes usa palavras como bondade, graça, misericórdia e amor como se tudo isso fosse a mesma coisa, e não é. É importante para você, cristão, entender o que é a misericórdia, o que é a graça e o que é a bondade de Deus. São coisas diferentes. Basicamente, a coisa acontece dessa forma. Deus é bom. Isso é a bondade de Deus, é o atributo central. E por causa da sua bondade, ele exerce graça e misericórdia. É porque Deus é bom que existe graça e misericórdia sobre você. Deus é gracioso, Deus é misericordioso, porque ele é bom. Ou seja, graça e misericórdia fluem da sua bondade. Em outras palavras, a bondade de Deus é o atributo central que dele fluem a sua graça e a sua misericórdia, a sua compaixão. Por que isso é importante? Para você perceber como é que Deus ele é infinitamente superior em atributos do que nós. Quando Deus é bom, ele é bom, realmente bom. Nós não temos a dimensão do que é ser bom. Não temos. Você e eu não temos a menor ideia do que é a bondade de Deus. A menor ideia. Certa vez um jovem rico diz assim para Jesus, Jesus, o Senhor é bom. Aí ele vai dizer assim, por que você está me chamando de bom? Bom é um, que é Deus. Ele está provocando aquele jovem rico no sentido de que o jovem rico não entendia nada sobre a bondade de Deus. E nós realmente não entendemos o quão Deus é bom. A graça de Deus e a misericórdia são coisas diferentes aqui. A graça de Deus é quando ele dá a você algo que você não merece. A salvação, por exemplo. O perdão do seu pecado. A misericórdia é uma coisa um pouquinho mais violenta. Ela é um pouquinho mais agressiva. Para nós, especificamente. A misericórdia é quando você se vê miserável, destruído, em frangalhos e Deus cuida de você. Isso é misericórdia. Isso não é graça. Misericórdia é quando a sua miséria está escancarada e Deus podia muito bem te punir pelo seu pecado, mas Ele simplesmente cuida de você e cura das suas feridas. Um bom exemplo do que é misericórdia é dado pelo próprio Jesus na parábola do bom samaritano. O bom samaritano exerce misericórdia com aquele homem. O que é a misericórdia? É aquele homem que está caído, destruído, provavelmente alguém desconhecido. Ele vai lá e cura aquele homem com os seus cuidados. Deus, quando ele atua com misericórdia sobre a sua vida, ele cura as suas feridas. Ele cura as suas dores. Isso não é graça, isso é misericórdia. É quando ele age na sua miséria. Alguns bons linguistas talvez dizem assim, misericórdia é colocar o coração na miséria. Eu já ouvi essa explicação, mas ela ainda é simplista. Porque Deus não coloca só o coração da miséria, Deus age no meio da sua miséria. Ele age no meio da sua sujeira, no meio do seu lixo espiritual, no meio da sua bagunça, no meio da sua enfermidade, no meio da sua angústia. Ele age ali, isso é misericórdia. É quando você pensa assim, Senhor, mas isso aqui tá muito ruim. Isso é misericórdia. Pensa você o seguinte, imagina que você está coberto de sujeira e não é digno de receber um abraço de tanta sujeira que você tem. E Deus não só te abraça, mas te limpa. Isso é misericórdia. Misericórdia é quando Deus age na sua miséria. É por isso que quando ele vai dizer assim, as suas misericórdias se renovam a cada manhã e grande é a tua fidelidade, ele mostra para nós algo que é inimaginável.
Para esse homem escrever isso, ele sabia bem. Mas mesmo assim, ele ainda é testado para escrever uma coisa como essa, porque ele sabia o quanto Israel era obstinado na prática do pecado, o quanto Israel já havia abandonado essa aliança, mas ele ainda tem a coragem de dizer que Deus ainda é misericordioso com Israel, porque grande é a sua fidelidade. Fidelidade ao quê? A Israel? Não, a aliança que ele tem com Israel, ao seu caráter, à sua bondade. Porque Deus é bom, é que Ele age em comunhão com o seu caráter santo e bondoso. Porque Deus é fiel, Ele faz isso, Ele continua sendo bom, mesmo quando nós não somos. Por isso que quando você está diante de um quadro onde você pensa assim, bom, só há tristeza, angústia e sofrimento, você não pode pensar que Deus se esqueceu de você, que Deus te desamparou. A bondade de Deus permanece, mesmo quando você não consegue contemplar essa bondade de forma visível. Esse homem aqui está contemplando uma cidade destruída. Talvez hoje você contempla uma vida destruída, uma família, um trabalho, algo destruído. Mas ainda assim, existe misericórdia de Deus ali. Porque há um ponto aqui. A misericórdia de Deus não consiste no que você consegue ver. A misericórdia de Deus é naquilo que talvez você não enxerga. Um bom exemplo disso é o apóstolo Paulo, quando ele vai mostrar em que nível que a misericórdia de Deus atua na vida dele. 2 Coríntios capítulo 4, ele vai dar um bom relato de como é que ele experimentou um apostolado tão turbulento. Ele vai dizer o seguinte: por isso não desanimamos. Eu queria que você fizesse um esforço aqui para imaginar o texto de Paulo nesse homem de Lamentações. Esse homem de Lamentações está vendo a Jerusalém destruída. Paulo aqui está vendo talvez um nível de espiritualidade destruído na igreja de Corinto. E ele vai dizer, por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso exterior se desgaste, mesmo que Jerusalém caia, mesmo que a sua família sofra, mesmo que a enfermidade chegue, mesmo que o problema exista, o nosso interior se renova dia a dia. Se renova por quê? Porque a misericórdia de Deus se renova também. O nosso interior se renova porque a misericórdia dele se renova. Aí ele vai dizer, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as que se veem são temporais. Jerusalém caiu. Jerusalém foi destruída. A esperança desse homem não poderia estar em Jerusalém. A nossa esperança não pode estar em nenhum tipo de coisa terrena. Nós não podemos basear a nossa vista sobre a bondade de Deus apenas do que nós vemos. Nós não andamos por vista. Deus é bom por quê? Porque você vê essa bondade? Não, porque Ele é bom. E você não se atenta para aquilo que você vê, mas para aquilo que você não vê. Eu sei, parece um negócio estranho você dizer assim, eu vejo a bondade de Deus em quem Ele é, mas sem ver aqui de fato. Mas essa é a ideia da fé. A fé é a firme certeza das coisas que você não vê. E a grande pergunta é, você crê que Deus é bom? Sim ou não? E você pode dizer, sim, eu creio. Então, você não precisa ver essa bondade. Você simplesmente sabe que ela é boa, que Ele é bom. Eu queria que você pense, eu vou usar um exemplo importante aqui. Pensa você que a gente está num espaço que ele é muito bom. E eu lembro que quando nós... Amor, acho que deu bom. Não sei se foi... mas eu vou vendo aqui também, eu vou... Pode pôr para carregar? Acho que... Deixa eu... Obrigado, amor. Quando nós entramos nesse espaço, a gente teve uma reflexão interessante. A gente pensou assim, bom, como Deus é bom, né? Ele proporcionou um espaço para a gente muito legal. Como é boa a bondade de Deus. Mas é muito fácil ver a bondade quando a gente vê ela. E quando a gente não está vendo ela acontecer? E se Deus não tivesse dado esse espaço? Será que a gente conseguiria ver a bondade dele numa plantação de igreja? Em outras palavras, e se você não vê a prosperidade? E se você não vê o livramento? E se você não vê o que você espera? Ainda assim, há possibilidade de bondade sendo vista?
Eu queria que você pensasse junto comigo numa realidade. Nós hoje temos uma vida muito confortável, muito boa. Como é que um cristão que mora em Moçambique, que mora na Nigéria, que mora na China, e talvez nesse exato momento passa por algum tipo de perseguição, ele vai conseguir dizer igual eu e você que Deus é bom? Deus é bom por quê? Sua despensa está cheia? Sua conta bancária está legal? Seu trabalho é bom? E esse homem que teve a orelha cortada e obrigaram ele a comer a própria orelha e mataram toda a família, como é que ele vai ver a bondade de Deus aí? Por isso que o cristão não deve ver a bondade de Deus apenas nas coisas que ele consegue tocar, ver. Porque a bondade de Deus existe não naquilo que nós vemos, mas em quem Ele é. Esse homem consegue passar por tantas coisas lá em Moçambique, na Nigéria, porque ele se satisfaz na bondade de Deus em quem Ele é. É por isso que o texto termina de maneira intencional, dizendo assim: a minha porção é o Senhor. Esse poeta espera ver a bondade de Deus nele e não fora dele. Aqui vai um desafio para você, cristão. Aonde você espera ver a bondade de Deus? Fora dele? Pode ser, Deus é bom, ele talvez manifeste a bondade para você em muitas coisas. Mas você pode não ver fora dele. Mas há um lugar onde você com certeza verá nele, em quem ele é, em tempo com ele. É por isso que quando ele vai dizer a minha porção é o Senhor, isso aqui tem um peso muito grande. Esse homem teve a cidade inteira destruída, toda a herança, todos os bens, tudo que ele tinha foi embora. Ele está dizendo aqui agora, a minha porção é o Senhor. Para ele isso traz esperança. Quando ele diz assim, quero trazer à memória o que me dá esperança, o que dá esperança para ele? Que Deus pode restituir? Isso também pode ajudar a gente. Mas o que de fato traz esperança para esse homem é dizer que Deus é a sua porção. Vocês já cantaram o hino assim, ó, restitui. Não vou cantar muito, então vocês vão embora. Mas vocês já ouviram esse hino? Eu quero de volta o que é meu. Já ouviu? Sara. Quem é crente mais velho aqui sabe? Dá para entrar? Dá não, né? Obrigado, desculpa. Esse hino, ele é terrível, 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 terrível. Porque se Deus restituiu o que você teria, e tem um pastor chamado Augusto Nicodemos que conta essa piada, é verdade. Se Deus te restituiu o que você perdeu, você vai para o inferno. Porque o que você perdeu em Jesus foi a sua condenação. Então não pede para Ele te restituir o que você perdeu, não, porque você não tinha nada, a não ser condenação. E quando Ele te salvou, Ele te livrou do inferno e da morte. E agora, o que você pode pedir para ser restituído é a alegria da sua salvação, que talvez você pode perder. Você não perde a salvação, mas a alegria dela você pode perder. Salmo 51, o salmista diz assim, traz-me de volta a alegria da salvação. Isso sim você pode cantar. Restitui, não vou cantar não, a alegria da minha salvação. Isso você pode clamar, porque Ele é a sua porção. E você como cristão sabe que nada vai satisfazer a sua alma como estar com Ele. Isso é o ápice da bondade dEle. Por isso que quando nós vemos Jesus na sua revelação do Evangelho, é a maior manifestação da bondade de Deus. Diante do sofrimento e da desesperança, o que a gente pode trazer à memória para dar esperança? Esse homem aqui tem um problemaço, porque ele só vai lembrar dos feitos que Deus fez para Abraão e Moisés. Nós não. Nós, quando trazemos à memória o que dá esperança para nós temos algo muito maior do que esse homem. Nós podemos lembrar do que foi feito naquela cruz. Esse homem ainda não tinha a certeza que nós temos. Ele está aqui esperando, pensando se vai, se não vai, olhando para o que foi feito em Moisés, em Abraão, se Deus fez, A gente não pensa em Moisés e Abraão, a gente pensa na cruz e pensa assim,
Isso é o que me traz esperança. Essa é a maior revelação da bondade de Deus para a minha vida. Quando um cristão, diante da desesperança, traz à memória o santo e poderoso Evangelho, ele está diante da ferramenta mais poderosa que ele tem para trazer esperança para a sua vida. Essa é a manifestação mais gloriosa da bondade de Deus que você pode ter. Nossa, minha família está em crise. O Evangelho não. Nossa, meu trabalho está em crise. O Evangelho não. Nossa, eu estou em crise. O Evangelho não. O Evangelho não sofre as variações de desesperança que nós sofremos. O Evangelho permanece inalterado, porque ele é a expressão máxima da bondade de Deus, da sua graça e da sua misericórdia. É lá, no Evangelho, que nós vemos toda essa expressão que o versículo 24 diz: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Nós cantamos e proclamamos isso de uma maneira diferente, nós esperamos diferente. Ele esperava a consumação de uma promessa, nós esperamos a consumação de uma outra promessa, a restauração de todas as coisas. A gente está um passinho à frente desse cidadão aqui, e isso deveria provocar em nós uma esperança maior. Hoje de manhã eu acordei com a notícia de que o Donald Trump está fazendo um movimento contra o Irã, e você pensa assim, nossa, e agora? Que desesperança! O preço do petróleo, o preço da economia, tudo isso para nós é pura poeira, isso passa. Oremos por esses irmãos que estão lá, oremos pelos cristãos que estão enfrentando isso, mas isso não deveria causar em nós desesperança do que Deus tem feito na nossa vida em relação ao Evangelho de Cristo. A gente progressivamente precisa entender que Deus vai aperfeiçoando quem nós somos em Cristo, e essa é a maior expressão de esperança que você deveria ter, que você não é quem você deveria ser, mas você também já não é quem você era mais, porque agora Cristo opera em você algo diferente, progressivamente a transformação do Evangelho. Então, a grande questão é que você olha para a bondade de Deus dessa forma e encara a desesperança não com cabeça erguida, mas com os joelhos dobrados em lamento. Você não sai por aí como um bom coach, enfrentando desesperança com palavras motivacionais. O cristão, ele pode lançar mão dessas coisas, mas se você é um cristão, muito mais do que um discurso de motivação, você tem a palavra viva de esperança, de que Cristo morreu pelos seus pecados e ressuscitou ao terceiro dia, garantindo a você vida eterna. Isso é muito mais do que qualquer tipo de discurso motivacional. Isso é a grande ponta de esperança para você eterna. Nós fechamos essa pregação justamente entendendo isso. Não existe desesperança para um cristão. Existe angústia. Existe talvez decepção, frustração, batalhas espirituais, mas desesperança não. É por isso que vou voltar para o Paulo, meu amigo Paulinho. A Ana briga comigo que é o livro que eu mais li na vida são as cartas de Paulo, e de fato eu acho que eu tenho na eternidade, se eu chegar para conversar com o Paulo, eu falo assim, cara, você vai ter que me explicar o que você passou ali, porque eu fiquei meio impressionado com as coisas. Em 2 Coríntios 4, ele vai dizer o seguinte, olha só, versículo 7, porém temos esse tesouro em vasos de barro, para que se veja a excelência do poder, provém de Deus, não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, ficamos perplexos, porém não desanimados, somos perseguidos, porém não abandonados, somos derrubados, porém não destruídos, levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne, de modo que em nós opera a morte, mas em vocês a vida. Essa é a grande motivação de um cristão. Ele vai passar por tribulações, ele vai passar por angústias, mas ele não vai permanecer angustiado, não vai permanecer desolado, sem esperança. Oremos. Senhor, nós lemos, explicamos e aplicamos a Tua palavra, e nós esperamos que isso tenha sido conduzido pelo Teu Espírito, com fidelidade e com o poder que vem do alto.